Olá, muito bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. A paz, a bênção e a graça do Senhor seja com todos vós. Mais uma vez, com muita alegria, que acolhemos a palavra de Deus neste domingo que vem à nossa vida para alimentar a nossa fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Começou ontem, na cidade de Braga, o Congresso Nacional Eucarístico, sob o tema Partir o pão, alimentar a esperança. Reconheceram-no ao partir do pão. Estão reunidos muitas pessoas junto dos seus bispos para este momento marcante da nossa fé. Então nós também estamos unidos e este projeto para trazer noção, paz para aquilo que a Eucaristia significa na vida de cada cristão. Nós, na quinta-feira passada, celebramos também a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Preparemos para acolher a palavra da salvação que hoje vamos escutar. É a primeira leitura do livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12 a 15. Isso nos leva a cantar o Salmo 80-81, aclamar a Deus nossa força, exultar em Deus que é o nosso auxílio. Segunda leitura, São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, 6 a 11. Manifesta-se no nosso corpo a vida de Cristo. O Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2, 23 a 28, que é a forma breve, ou Marcos 2, 23, continuando o capítulo 3 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Passava Jesus através das searas num dia do sábado, e os discípulos, enquanto caminhavam, começaram a apanhar espigas. Disseram-lhe então os fariseus: vê como eles fazem ao sábado o que não é permitido. Respondeu-lhe Jesus: nunca leste o que fez David, quando teve necessidade e sentiu fome, e ele e os seus companheiros, e ele entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães da proposição que só os sacerdotes podiam comer. E os deu também aos companheiros. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Por isso o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga, onde estava um homem com uma das mãos atrofiadas. Os fariseus observavam Jesus para verem se ele ia curá-lo ao sábado e puderem assim acusá-lo. Jesus disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te, vem aqui para o meio. Depois perguntou-lhes: será permitido ao sábado fazer o bem ou fazer mal? Salvar vida ou tirá-la? Mas eles ficaram calados. Então, olhando-os com indignação e entristecido com a dureza dos seus corações, disse ao homem: estenda a mão. E ele estendeu-a, e a mão ficou curada. Os fariseus, porém, logo que saíram dali, reuniram-se com os herodianos para deliberarem como havia de acabar com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que este Santo Evangelho alimente a nossa vida, nossa alma, faz-nos perceber o caminho que Deus tem para nós. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste 9º domingo do tempo comum
convida-nos a fazer memória dessa ação criadora e redentora de Deus para dedicar um tempo para Ele. Tanto sábado para os judeus, depois domingo para nós cristãos. Mais do que isso, nos convida a meditar sobre a importância de ter um dia dedicado ao nosso Senhor e como devemos santificá-lo em meio de uma sociedade que muitas vezes afasta o seu projeto do caminho de Deus. Vem-nos recordar o preceito de descanso sabático em memória do repouso de Deus no último dos 7 dias da semana da criação. O evangelho que escutamos, vemos para os fariseus, os discípulos de Jesus cometeram 2 infrações, ou 2 crimes. Primeiro, apropriaram-se do que não lhes pertencia, porque tiraram da quinta de alguém que não conheciam, não pediram licença. E segundo, fizeram isso no dia do sábado. Mas mais grave não é por ter roubado ou tirado alguma coisa, mas por ter feito isso no dia do sábado. Jesus recorre às Escrituras e explica o sentido, por excelência, da lei do sábado, para mostrar que diante da fome, diante da vida humana, quando a vida está em causa, tudo se torna secundário. Que a vida humana está acima de qualquer lei, rigorosamente. Jesus reage com indignação e tristeza diante dos que resistem ao seu ensinamento e à sua prática. Então mostra até onde vai sua exigência de que a lei do sábado seja ao serviço da vida. Isto é, o sábado foi feito para o homem, mas não é o homem para o sábado. E ainda grave, Jesus a curar alguém no dia do sábado. Mais uma vez, Jesus indica o lugar que deve ocupar as pessoas desprezadas na sociedade. Os pobres, pessoas que não têm ninguém para cuidar. Que as nossas instituições e religiões devem procurar o bem-estar dos seus membros. Mas não é por causa de alguma lei, só por causa da lei, ficamos a oprimir as pessoas. Queridos irmãos e irmãs, a lei do sábado nos convida a adorar o nosso Deus, a fazer o bem, a mostrar a sua bondade no mundo, a viver esta paz que Ele transmite. Não é de modo algum tirar a vida, mas é salvar a vida. Os exemplos que o Senhor Jesus deixa, quando David, os seus homens sentiram fome, foram fazer aquilo que não deviam fazer, mas no fundo, o que está em causa era a vida humana. Estão com fome. E nós, a pergunta que queremos hoje colocar é: estamos a aproximar um tempo de calor, um tempo que chama para ir à praia, convívios entre amigos. Nunca devemos tirar o nosso domingo para o Senhor. Primeiramente, temos que ir às nossas missas, às nossas igrejas, e depois pensamos coisas secundárias. Estar com Jesus, observar este dia, santificá-lo, é a melhor coisa que pode acontecer com cada um de nós. Portanto, irmãos, peçamos ao Senhor que dediquemos mais tempo para Ele. Que o tempo da praia também não nos tira a atenção que temos que ter para Deus. Qual é a nossa relação com as nossas missas dominicais? Quantas vezes que falhamos a missa dominical por causa de alguma situação? Como eu disse no princípio, para nós cristãos, o Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana, o domingo da ressurreição. Por isso, domingo para nós é um dia santo e temos que vivê-lo, perceber
que Deus quer falar conosco. E essa comunicação do Senhor se encontra paz naquilo que nós fazemos. O Senhor continua a abençoar cada um de vós, que abençoe o trabalho das nossas mãos, abençoe também, tire as nossas dificuldades e nos faça contemplar sempre a sua face. Maria Santíssima, Senhora da Graça, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Um bom dia para si, irmão e irmã, paz e bem. Continuamos unidos na paz e na bênção de Deus. Bom fim de semana e um bom início também de semana para todos vós.